Boa noite a todos quantos me dão o prazer de me ouvir. Já há muito que não venho cá falar-vos de coronavírus e os seus impactos em São Tomé e Príncipe, quer em termos econômicos, quer em termos sociais. Venho fazer esta abordagem, que não é mais do que o resumo de tudo o que tenho notado em relação a São Tomé e Príncipe e este desafio. Entretanto, permitam-me que vos faça aqui a apresentação das 3 rúbricas que já vos falei, que são 3 novas rúbricas que tenho vindo a trabalhar. Uma delas, e convido-vos desde já para amanhã assistirem uma vez mais a rúbrica Heads Up on Africa, onde terei uma conversa com a ex-ministra de Educação de Cabo Verde e atualmente presidente da Rede das Mulheres Parlamentares da CDAO. Nós vamos falar sobre educação em África. O convite está feito, é um desafio, o convite está feito, era interessante se puderem estar, darem as vossas sugestões, críticas, opiniões, porque nós estamos a falar da educação, vamos falar de educação. Educação é o motor-chave de qualquer sociedade. Vamos falar com alguém muito experiente nesta matéria. Será amanhã, às 21h30, hora de Portugal, em São Tomé e Príncipe, 20h30, em Cabo Verde, 19h30, na Guiné-Bissau, 20h30, Brasília, 17h30. Estão todos convidados. Depois temos, conforme dissemos, também temos a rúbrica Pensar São Tomé e Príncipe. Pensar São Tomé e Príncipe é uma rúbrica que vamos fazendo às sextas-feiras, também à mesma hora, às 21h30. E, por último, temos a rúbrica de quarta-feira, que é o poder, os poderosos e o todo-poderoso, que é uma rúbrica, esta última, é uma rúbrica em que nós vamos buscar modelos, referências que teremos de trazer para a sociedade. Fica o convite para amanhã, às 21h30, aqui nesse espaço, vamos assistir, vamos ouvir o que tem para dizer a presidente da Rede das Mulheres Parlamentares da CDAO e ex-ministra da Educação de Cabo Verde sobre os desafios e as perspectivas da educação em África. Regresso a São Tomé e Príncipe. Tenho acompanhado com imensa atenção as várias intervenções à volta de São Tomé e Príncipe, a questão da pandemia coronavírus, que felizmente avalio como nós temos já em São Tomé e Príncipe encontrado o caminho para que não tardará muito que nós teremos essa situação completamente controlada. Acho que neste momento a situação está sob controle, o governo tem as ferramentas necessárias, as essenciais. Está previsto também a ida de 15 médicos cubanos para reforçarem a equipe que nós temos no terreno. Acho que é uma batalha ganha por todos nós. E foi a primeira vez que assistimos à solidariedade de todos os santomenses. Sobretudo nós nas diásporas, acho que demos um bom exemplo ao país de quanto todos nós podemos ajudar o país. Eu fiz parte da campanha Somos Todos São Tomé e Príncipe. Em muitos aspectos fomos pioneiros, demos os pontapés de saída, suportamos algumas críticas que infelizmente passou a ser normal em São Tomé e Príncipe quando se quer fazer alguma coisa. Suportamos algumas críticas. Quem não percebeu as nossas mensagens de resposta, faça a sua parte, tinha o objetivo exatamente isto. Nós, com a nossa ação, pretendíamos, acima de tudo, que ela fosse a fonte de inspiração para outras atitudes. E conseguimos. Conseguimos que vários grupos de santomenses na diáspora depois envolveram-se em várias campanhas, muita semelhança do que nós fizemos. Na nossa primeira campanha, nós conseguimos os 6 mil euros, conforme já disse, dos 6 mil euros que nós investimos esta verba em cabazes, transformamos estas verbas em cabazes, transformamos esta verba em máscara, transformamos esta verba em sabão, transformamos esta verba em pão e, ultimamente, transformamos o restante desta verba em gel que disponibilizamos ao país. Esta foi a primeira fase da nossa campanha.
Fizemos uma segunda fase da campanha, em bastante silêncio, contrariamente da primeira, que ainda vim cá várias vezes falar sobre ela, porque era mesmo necessário nós passarmos uma mensagem de solidariedade, a provocar solidariedade entre todos. Era mesmo a nossa intenção. Por isso, a minha presença aqui foi muito, muito assídua. A da Elizabeth, também, a parceira do terreno, também foi muito assídua. Queríamos mesmo provocar esse estado de espírito nas pessoas. Julgo que conseguimos. A segunda fase, conforme eu estava a dizer, foi uma fase muito silenciosa da nossa parte. O que eu posso dizer-vos é que fomos ouvidos e conseguimos ofertar a Santo Tomé e Príncipe nada mais, nada menos que 50 mil máscaras cirúrgicas. Nós estamos muito satisfeitos porque julgamos que valeu a pena este nosso esforço, valeu a pena e estaremos disponíveis para novas ações se vier a ser necessário. Porque 50, para quem poderão pensar, 50 mil máscaras, sim, conseguimos 50 mil máscaras, nós temos uma população, ou seja, quase que conseguimos. Para nós é um feito que bastante nos orgulhamos. E pensamos nós que nesta primeira fase, o país, em termos dos profissionais de saúde, estes não terão tantas necessidades de máscara conforme foi no passado. Quem diz máscaras que nós estamos a ofertar, diz outros bens, outros equipamentos que o país recebeu e outras ajudas que o país também recebeu. Mas, de toda forma, fica aqui, aproveito esta ocasião que nós, duas pessoas, eu e a Elizabeth tivemos envolvidos, conseguimos 50 mil máscaras, nós nunca tivemos ligado aos poderes, nós nunca pertencemos a qualquer poder instituído em Santo Tomé e Príncipe, simplesmente sociedade civil. Se nós, com as nossas ações, conseguimos, o que é que não pode fazer um ex-dirigente ou alguém que tenha já ocupado um cargo político? Que vimos que poucos o fizeram, excepto Juca, excepto o Pinto da Costa, mas nenhum ex-político ou ex-governante fez algum gesto de relevo para o país na altura que o país bem precisa. O desafio que eu faço aqui, aproveito aqui esta ocasião para desafiar aos ex-dirigentes para diligenciarem junto aos seus contatos, porque o país precisa deles. Da mesma forma que no passado foi preciso a cooperação, a colaboração deles com o país, agora também é preciso esta colaboração de todos os santomenses. E, sobretudo, os que foram dirigentes, tenham um papel, tenham rede de contatos que podem utilizar as suas redes de contato ao serviço do país. Este é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto tem a ver com o que está a acontecer no país. Avalio o que está a acontecer no país como algo anormal. Não consigo compreender que ainda nesta fase haja grupos de pessoas que continuam a querer desequilibrar o país em termos institucional. Digo em termos institucional porque nós vemos muitas manifestações. Concordo que se denuncie tudo o que está mal. Deve ser denunciado, deve ser trazido à praça pública para que os seus prevaricadores não encontrem margem, ou que alguém que queira prevaricar não encontre margem para fazer o mal que ele pretende. Mas devemos também ter alguma atenção com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes também podem ajudar a desestabilizar o país. Eu vejo que algumas intervenções, alguns vídeos que são colocados nas redes sociais têm simplesmente este objetivo. Infelizmente, são grupos, e alguns deles bem identificados. Pessoas que poderiam estar a fazer o seu melhor para que o país ultrapassasse esta situação, prezam por fazer o mal. Não é com difamação, não é com invenções de situações que possam desestabilizar o país. Eu falo no caso concreto, algumas coisas têm saído nas redes sociais, vou dar um exemplo. Vi um dos casos que posso falar, daquele cidadão que morreu. Foi filmado por um outro cidadão, alegando que o cidadão em agonia estava mais de 24 horas.
não terá aquele cidadão que esteve a filmar enquanto viu o outro a morrer não será ele também um corresponsável? Aquele cidadão que já estava em agonia mais de 24 horas, não tem familiares? Será que só o governo é que terá responsabilidade? Acho que o governo deve ter, porque os mecanismos de salvação e socorro não foram disponibilizados em tempo, mas para mim, o cidadão que esteve a filmar também é culpado. Os familiares daquele cidadão também são culpados. A última que vi também tem a ver com um grupo de cidadãos, dois cidadãos, e prezo bastante um deles, com o qual partilho muitas situações de vida, o acompanho e sei, cidadãos de bastante valores, mas tenho visto algumas coisas que desagradam um pouco. Desagradam porque acho que algumas intervenções nada têm contribuído para a paz social que São Tomé e Príncipe precisa. Vou dar aqui 2 exemplos. Vi uma entrevista sobre uma senhora que falava do caso, falava do mercado, do Bobofolo, que foram levados, atirados, que no mercado anterior estavam melhor. Eu acho que nenhum santomense concordará que no mercado anterior, onde se vendiam, as coisas estavam boas no mercado da cidade. Acho que nenhum cidadão de São Tomé e Príncipe honesto pode acreditar, pode fazer jus a estas palavras. A senhora mais dizia que comparava a situação agora com 53, mas diz ela que viveu 53 ou nasceu em 53 e que tinha 62 anos. Algo impossível de acontecer. Não pode ter alguém que tenha nascido em 53 ou visto os acontecimentos de 53 ter 62 anos. Também a senhora falava da questão de arrancar capim com a mão, que for obrigado. Eu não creio que tenha, não conheço a verdade, não conheço nada, mas eu quase asseguro, se houvesse esta situação, se a situação real fosse aquela, os vídeos já estariam nas redes sociais a circularem. E mais, falava de que a polícia sempre a insistir pelo uso da máscara, que tinha que usar a máscara, que ela deslocava para vender alguma coisa, tinha que usar. Claro que a máscara, se é obrigatório, o uso da máscara, se é obrigatório em São Tomé e Príncipe, por que não? O agente da autoridade deve fazer cumprir a lei. Agora, provavelmente, tem que ter condições para sancionar quando for necessário, face a algum incumprimento. Se a mandou arrancar capim com a mão, discordo que o faça, até porque a legislação não está legislada essa punição. Mas é preciso que nós encontremos formas de punir a quem não cumpra as leis. E neste caso, em situações como esta, qualquer cidadão que esteja a vender, que esteja em não cumprimento da lei, não pode ficar, as autoridades não podem simplesmente deixarem como se nada tivesse acontecido. São Tomé e Príncipe precisa, de facto, autoridade do Estado. O poder político tem que entender também que ele tem o poder e deve exercê-lo, sem medo, sem estar a olhar para que lados, sem estar aqui a olhar se deve fazer com qualquer receio, porque o poder é feito para ser exercido. E não se compreende que as autoridades, em determinados casos, eu acho que várias situações que nós vimos nas redes sociais, em qualquer país democrático, quer em Estados Unidos, quer em França, que são 2 grandes modelos da democracia, conforme nós a conhecemos e conforme nós aceitamos, em qualquer um destes países, algumas atitudes que alguns cidadãos de São Tomé e Príncipe estão a ter, esses cidadãos seriam detidos, encarcerados nas prisões. Quer se fosse nos Estados Unidos, como se fosse em França. Porque procurar desestabilizar uma sociedade com intenções, venha ela de onde vier. Não faz sentido nenhum estas manifestações. Quem quiser, acho que os deputados da oposição poderiam fazer um melhor trabalho se fossem ao Parlamento, levarem as questões do fundo do país para serem discutidas.
Acho que o país ganharia muito se a oposição decidisse trabalhar em prol do país. Em prol do país é a oposição ter ideias, levar as ideias para ser debatida, discutida. A oposição não pode simplesmente organizar grupos paralelos fora, quase que, entre aspas, quase que grupos marginais, alguns, posso mesmo dizer, para combater o poder político. Acho que as oposições, em qualquer parte do mundo, têm cenário, têm palcos de intervenção. Palcos que nenhum de nós tem, exceto hoje nas redes sociais, também podemos falar. Acho que há muitos aspectos que os santomenses nós devemos parar e repensar o que é que nós queremos do nosso país. Será que nós queremos que o nosso país desmorone, que caia? Acho que não deveria ser assim. Deixo aqui a reflexão de todos os santomenses. Tenhamos cuidado com todas estas tendências de desestabilização, porque nada o país ganhará. Passo a outro aspecto. Vejo que o governo tem intenções de fazer aqui, antes disto, vou falar aqui para felicitar as duas santomenses que, durante o período mais crítico da pandemia, se disponibilizaram para ir ao país. Para elas, as duas, as minhas maiores felicitações por ter aceito o desafio ou por elas próprias autodesafiarem, irem ao país, dar um contributo bastante válido. Acho que é um exemplo do que todos nós devemos orgulhar e seguir. Para as duas, não conheço, teria imenso prazer num futuro próximo as conhecer e trazer para uma das rúbricas que tenho aqui, que venho fazer, para falarmos um bocado desta atitude, porque são modelos desses que as nossas sociedades precisam. O outro aspecto positivo também, vejo que um dos produtores de óleo de coco de São Tomé e Príncipe, acho que a marca Valudo, terá ganho um prémio. Parabéns aos promotores do produto. Também estamos de parabéns neste aspecto. Águas que vão ser produzidas em São Tomé e Príncipe. Água Bom Sucesso. Parabéns aos promotores. Esperemos que esteja tudo em condições para que esta água sirva a São Tomé e Príncipe, para que deixemos de importar, de estarmos a financiar economias de outros países. Nós temos água, nós conseguiremos engarrafá-las, vamos vendê-la. São divisas que não saem do país. Parabéns aos promotores, embora com alguma reticência. Desconheço o modelo do negócio. Acho que qualquer atitude ainda nesta fábrica, a produção, ótimo, parabenizo. Agora, acho que os aspectos administrativos não estão tão claros pelo que circula nas redes sociais. A governação tem lançado algumas obras. Acho que aqui as ruas da cidade, conforme todos nós vimos, começam a ter um novo rosto, um aspecto completamente diferente, que é de facto de elogiar, porque já há muito que não víamos a cidade de São Tomé com este aspecto. A cidade, se ganharmos a cidade, a batalha da cidade de São Tomé e Príncipe, acho que a batalhas próximas, o turismo e todo o resto, ganharemos, porque o nosso espelho primeiro, a nossa porta de entrada para o país é a cidade, e como estava, não era agradável para ninguém, nem para quem lá vivia, nem para quem lá visitava. E aqui pode ser, de facto, o espírito do santomense, a autoestima do santomense, a vontade de autodestruição do santomense, conforme eu referi, nas várias tentativas de desestabilização social, tem a ver com os aspectos da nossa cidade. Porque o nosso interior, o nosso subconsciente vive muito à volta do que vemos. E a nossa cidade, como estava, só vinha espelhar depois de nós todo aquele desânimo,
o deixar a toalha cair ao chão. Espero que, com esta nova imagem da cidade, os santomenses retomem uma outra visão da vida, um outro entusiasmo, ou seja, que a autoestima dos santomenses suba para que o nosso país possa dar o salto. Acho que nestes aspectos nós estamos a caminhar bastante bem, com as dificuldades, estamos a caminhar, conseguimos lidar muito bem com essa situação da pandemia coronavírus. Houve imensas dificuldades no início, quer em termos de organização, quer em termos de comunicação, em todos os aspectos foi horroroso, foi péssimo. Tem-se que considerar que foi péssimo. Mas ficou a lição. Ficou a lição que hoje nós já sentimos, o próprio governo já lida melhor com a situação, as próprias populações já lidam melhor com a situação, alguma população desrespeita ainda as normas que estão regulamentadas, mas na generalidade já se nota. Os nossos serviços de saúde estão melhores preparados, quer em termos dos profissionais, que não se percebia bem qual era a postura dos profissionais de São Tomé e Príncipe face à pandemia, mas já se sente que já estão mais à vontade a lidar com o assunto, já os nossos hospitais e centros de saúde estão melhores preparados e todos nós estamos todos nós a ganhar. Não é por acaso que o país vai reabrir as suas fronteiras a partir do dia 15, 16 do próximo mês. Acho que é um bom sinal. São mensagens que nós temos que passar que nós estamos a passar para o mundo. Acho que nós estamos a ganhar nestes aspectos. Estou aqui a ver se tem aqui alguma questão de alguém para eu poder comentar. Não tendo questões nenhuma, não comento. Mas acho que estamos a caminhar muito bem. Precisamos todos nós concentrarmos os nossos esforços. Se cada um de nós der o seu contributo de uma forma desinteressada, eu tenho a certeza que o país ganhará. O país ganhará. E se o país ganhar, todos nós ganharemos. Quando decidi envolver-me nesta campanha, na campanha que eu disse que fiz parte, e que nós, volto a dizer, nós ofertamos agora 50 mil, conseguimos dos nossos amigos e parceiros 50 mil máscaras, porque estava consciente que nós precisávamos de fazer alguma coisa. Temos amigos, temos familiares e temos, para além disto, temos vizinhos, pessoas que tiveram connosco infâncias comuns. E nós queremos que estas pessoas tenham as suas vidas dilatadas ou que possam viver com mais saúde. É o que eu tenho que dizer sobre São Tomé e Príncipe, exortando os grupos que têm, no meu entender, que tenham procurado desestabilizar o país em prol de interesses desconhecidos, acho que não faz sentido. Ganhemos um bocado a consciência, olhemos para o país como um bem de todos nós. E agora que vamos celebrar os 45 anos de independência, que em muitos aspectos não nos podemos orgulhar. Houve muita coisa que ficou por fazer. Muita coisa poderia se ter feito melhor. Não se fez. Vamos todos pressionar para que este governo, para que o atual poder, possa fazer melhor do que os que o antecederam. Se fizer melhor do que os poderes que os antecederam, acho que o país sairá a ganhar. E o futuro poderá ser mais promissor para todos nós. Porque é o desejo de todos nós, ou devia ser o desejo de todos nós, que o futuro seja de São Tomé e Príncipe mais promissor. Não podemos continuar a pactuar com os males da nossa sociedade. A corrupção, vamos denunciar a corrupção em todos os aspectos. Os roubos, vamos denunciar os roubos. Os vícios da nossa sociedade, vamos denunciar, vamos ajudar a destruí-lo. Mas sem pôr em causa uma coisa, que é o país todo nós, que é a nação santomense. É isto que nós não podemos pôr em causa em momento algum. São estes aspectos, basicamente, de São Tomé e Príncipe que tenho para tratar convosco. Do mundo, três questões. A Guiné-Bissau, na próxima segunda-feira, tem o seu dia D. Tem o seu dia D por quê? Porque é aí que vai definir
de que lado está o poder político, o poder executivo, de que lado? Quem tem a maioria vai ser discutido na próxima segunda-feira. Porque, por um lado, é uma DEM que diz que em aliança com os outros dois tem, com PRS, com a PU, tem a maioria. Do outro lado, é o PAIGC que diz que com a aliança com a PU tem a maioria e é a própria APU que diz que mudou de lado. Então, vamos ver, uma vez que não conseguiram, a pedido do presidente, o presidente da atual Assembleia, ao pedido do Presidente da República, o presidente da atual Assembleia Legislativa, não conseguiu encontrar um consenso para a formação de um governo de unidade nacional, um governo de base alargada. Agora vamos ver, na segunda-feira, o desafio ficou nas mãos dos deputados, vão decidir de que lado estará a maioria para a formação de um governo. Guiné-Bissau, continuo a pensar que a Guiné-Bissau está no bom caminho, com os precalços todos, mas a minha visão é que a Guiné-Bissau vai fazer história e nós vamos reconhecer estes momentos todos de instabilidade que a Guiné-Bissau viveu, nós o vamos reconhecer e vamos felicitar a Guiné-Bissau. Claro que eu quero também que venhamos a felicitar a São Tomé e Príncipe. A Líbia continua nos seus precalços, nos seus problemas. Por um lado, o primeiro-ministro Sharaf, poder em Trípoli. Por outro lado, o poder de Benghazi. Duas forças em confrontos, cada uma delas com os seus apoios. Os apoios vêm da Turquia, o apoio forte para o governo de Trípoli, do Egito, o apoio forte para o governo de Benghazi. O Egito vem dizendo se a Turquia persistir, que o problema da Líbia será visto como um problema do Egito. As forças externas europeias e ocidentais movimentam os seus interesses em função do produto mais apetitoso do momento, que é o petróleo da Líbia. Os países europeus todos, França, Itália, pedem às partes estrangeiras, neste caso a Turquia e ao Egito, que não intervenham. Mas é preciso destas forças, é preciso mais ação. É preciso que elas vão para o terreno, é preciso que a Líbia encontre a paz. Na semana passada falei da questão dos migrantes que foram entregues por um navio português, de um navio de bandeira portuguesa, que foram entregues em Missurata. Penso que as pessoas não devem estar a acompanhar. Neste momento, esses cidadãos estão a viver nas piores das dificuldades. Não vou aqui mencionar, mas qualquer um pode consultar para perceber as dificuldades que aqueles cidadãos estão a viver. E todos os restos dos migrantes que circulam, que têm feito a Líbia como o caminho para chegarem à Europa. É preciso que os dirigentes africanos encontrem uma saída para os problemas dos migrantes. Mas só encontrarão se tiverem uma cooperação da Europa, porque a Europa, feliz ou infelizmente, precisa ajudar-nos nesta situação para pormos as pessoas nos seus locais a produzirem, para não serem incentivadas depois a migrarem. Angola, conforme eu disse, Angola já há algum tempo, Angola para mim é uma grande preocupação, é um país que me preocupa. Acho que o futuro de Angola, na minha perspectiva, é muito incógnito. Duas questões atuais. A situação das igrejas da IURD, as igrejas universais. Eu vejo a questão, os pastores angolanos, alguns pastores angolanos, segundo a igreja, que são dissidentes da igreja, pastores, foram afastados, angolanos decidiram tomar de assalto algumas igrejas, dizendo que estas igrejas são deles, dos angolanos,
alegando racismo da parte dos brasileiros. Não sei qual é a verdade nisto. Só sei que é uma ameaça futura até para as empresas. É uma ameaça futura para as empresas porque Angola tem a tradição. Quem viveu em Angola dos anos 80, 70 e tais 80 sabe que bastava sairmos das nossas casas para quando lá regressarmos já não sermos proprietários das casas. E o que está a acontecer agora com a igreja, se nada for feito, eu não tenho dúvidas nenhumas que num futuro muito próximo acontecerá com negócios. Acontecerá com negócios. Quem tenha investido em Angola e que tenha um parceiro angolano, que na altura era obrigatório ter sempre um parceiro angolano, possa aqui estar a correr risco em seu negócio, um dia para o outro, um angolano dizer que não, este negócio agora é meu por isto. É um risco que Angola está a correr. É bom que a direção, o país, Angola, os dirigentes angolanos encontrem a melhor solução para que não seja um passo, ou seja, um sinal para que os empresários menos intencionados possam vir fazer o mesmo e com as mesmas razões que estes pastores angolanos estão a fazer. Sem conhecer os pormenores, não sei o que é que se passa, mas é muito perigosa essa situação. Não podia falar de Angola sem falar de Isabel dos Santos. Angola também perde aqui, Angola e a África, está a perder a sua maior empresária. Não conheço os contornos, nem estou a pôr em causa as origens das receitas ou das verbas utilizadas por Isabel dos Santos para fazer os seus negócios. Para mim, ela cometeu vários erros. Um deles que eu sempre dizia era a Isabel ter confiado mais nos gestores e consultores portugueses, europeus, do que propriamente angolanos e africanos. Ela está a pagar por isto. Porque se repararem, todos os portugueses que estiveram com ela, hoje nenhum a conhece. Nenhum a conhece. Todos dizem desconhecer e ela tem vindo a perder todos os negócios em Portugal e, sobretudo, a EFASEC, que quando a Isabel dos Santos pegou a EFASEC era uma empresa falida. A EFASEC hoje vale o que vale. Hoje é das empresas estratégicas portuguesas porque a Isabel dos Santos investiu, pegou na empresa. E ela está a perder isto, como já perdeu o Banco Eurobic e outros negócios que Isabel dos Santos tem perdido. Mas tem perdido porque se perdesse para Angola, ainda nós poderíamos ter aqui alguma satisfação, dar o ar da sua graça. Mas ela não está a perder para Angola, está a perder para um país europeu. Está a perder o negócio para os portugueses. Onde falha as autoridades angolanas? Acho que as autoridades angolanas, apesar de todo o feitio que dizem a Isabel dos Santos ter, acho que as autoridades poderiam encontrar uma forma de negociação com a Isabel dos Santos. Porque a Isabel dos Santos, primeira, a número 1 das empresárias ou milionária em África, era um valor que Angola tinha, era uma imagem de marca que Angola tinha dos negócios. E Angola perde esta imagem de marca dos seus negócios e perde o dinheiro. Ou seja, a Isabel dos Santos era um instrumento que Angola, independentemente de tudo, das origens, da forma como ela conseguiu os recursos, Isabel dos Santos era alguém que Angola poderia utilizar de outra forma. Mas esta é uma opinião muito reservada. Acho que Angola não geriu bem a situação Isabel dos Santos. Vão-me dizer que Isabel dos Santos também não colaborou, provavelmente. Mas Angola acima de Isabel dos Santos. Moçambique. Moçambique nós temos os problemas de Cabo Delgado. Problemas mal resolvidos acabam nisto. Provavelmente o que eu avalio é que o governo de Moçambique, ao longo desse tempo todo, não geriu, não deu condições humanas, condições mínimas, aos habitantes da zona de Cabo Delgado. Ao não dar, permitiu que as sementes extremistas crescessem naquela zona, que é o que passa com a maior parte dos países onde o extremismo tem ganho
tem ganho terreno. Nós temos uma parte de Moçambique, hoje em perigo, as populações a sofrerem. Digo em perigo porque não há certeza que Moçambique não venha a ser dividido, que aquela parte não venha afastar-se de Moçambique. Porque até pode ser do interesse de alguns players, de alguns homens de negócio que estejam na zona, também pode ser do interesse, porque aquela zona de Moçambique é uma zona, de facto, bastante rica. Agora, quem está a padecer são os moçambicanos. São erros das governações que os africanos já devíamos ter corrigido estes erros em prol dos nossos países. Falei Moçambique, só não falo de Cabo Verde, porque amanhã, de toda forma, como tenho cá a representante, às 21h30, tenho a representante de Cabo Verde, não é representante de Cabo Verde, mas é uma deputada cabo-verdiana, é uma ex-ministra da Educação de Cabo Verde, que nos vai falar sobre a educação. Deixarei a conversa sobre Cabo Verde para ela, para amanhã. Embora será o foco da questão é a saúde em África, mais do que propriamente falar de Cabo Verde. Por último, coronavírus no mundo. Estados Unidos é uma calamidade. O presidente Trump não tem a situação sob controle, embora vai justificando o aumento do número de casos com o número de testes, o que não é verdade, em todo o mundo. Nós não podemos estar aqui a fazer esta relação, ou seja, dizer que considerar testes como uma espada de dois gumes. Não é, a lógica não pode ser esta, até porque só saberemos se a doença existe fazendo os testes. O Brasil e os Estados Unidos, as coisas acho que estão um bocado fora de controle. O presidente Trump está sob ameaça porque tem as eleições muito próximas, não é? Já em novembro terá as eleições. Foi, na primeira sua aparição de campanha, foi ludibriado porque esperava ter uma multidão na sua primeira aparição em campanha. Não esteve, houve uma desilusão. Depois tem o outro handicap, a saída do Bolton. John Bolton, o conselheiro de segurança do presidente, o homem de confiança do presidente, sai, faz umas declarações, muitas delas bombásticas. Eu já tive a oportunidade de ler parte do livro. Quem não tiver a oportunidade, tente perceber. É bom que leiam o livro, em que ele fala das várias tentativas de desestabilizar, sobretudo, a Venezuela. Fala de uma conversa entre o presidente Putin e o Trump, em que o Putin compara, isto na questão da Venezuela, em que o Putin compara o Guaidó, que é do interesse dos Estados Unidos que assume a presidência, em que o Putin compara o Guaidó e a Hillary na altura da campanha. E todos os outros aspectos, fala muito também a volta de Cuba, e todos os outros aspectos. É um livro, de facto, bastante interessante para quem puder, para quem tenha interesse na geopolítica, para perceber. Não é por acaso que o presidente Trump fez todas as tentativas para impedir que o livro fosse publicado, e não alegando que haveria muitas mentiras no livro, e também por questões de segurança do Estado. Mas não conseguiu. O livro é público. Quem quiser encomendar, encomenda. Eu tive acesso ao livro no mesmo dia em que ele foi publicado. Tive acesso, felizmente, dei uma vista de olho. É um livro, uma obra interessante. O presidente Bolsonaro também, porque acho que o Brasil ainda não se encontrou nesta batalha contra o coronavírus. Não diria que está a perder, porque em alguns aspectos o presidente com certeza estará certo, não estará a perder, porque se no dia em que estiver mesmo a perder, o presidente é humilde o suficiente para pedir o apoio internacional. Mas vamos ver as eleições de novembro, como é que vai ser as próximas movimentações do presidente Trump depois da questão do afro-americano
morto. Ontem ou anteontem, acho que houve um latino-americano também que foi assassinado pelas polícias. E todos esses aspectos, vamos ver como é que o eleitorado vai raciocinar e depois para eleger ou não o presidente. Embora eu julgo que o presidente Trump tem tudo ainda para ser eleito, apesar de que tem estado a diminuir nas sondagens. Coronavírus em Cuba, acho que para mim, 2 casos, contrariamente ao que se possa pensar, há 2 casos de sucesso de combate ao coronavírus. Cuba é um caso de sucesso. Acho que ninguém tem dúvidas. Cuba é um caso de sucesso. Julgo que só tenha 80 e tal mortos. A Cuba tem os seus meios próprios, criou a sua filosofia própria. Basta dizer, eu quando vejo a questão da contaminação em Portugal, quer agora e quer no princípio, a questão dos lares de idosos. Mas se os idosos não saíam dos lares, quem os foi contaminar? Provavelmente está na medida primeira que a ministra nunca soube fazer, que é o que fizeram em Cuba. Volto a dizer, já disse aqui da outra vez. Qualquer profissional de saúde que estivesse no combate ao coronavírus em Cuba, quando saísse da sua casa para o hospital, sabia que iria para 30 dias, 14 dias no hospital de atendimento e 14 dias de quarentena. Só depois disto, um teste negativo, é que iria para casa. Portugal e o mundo iam para as suas... Vão para um hospital, saem de um hospital, vão para outro, vão para o lar de idosos e vão para a sua casa. E esta é a razão de nós termos tantos focos de contaminação em Portugal. Felizmente também há aqui algum controle. Nota-se que há aqui algum controle. As populações, umas reagindo melhor do que as outras. Houve empenho, o António Costa ganhou, acho que ganhou mesmo esta batalha, contra todos ganhou esta batalha. No essencial, se não tiver aqui nenhuma questão, acho que não tenho questões, no essencial é o que eu tenho aqui para dizer, embora tenha aqui alguém que me diz, quanto a Angola, tenho muito a dizer, há décadas que venho apresentando, o Roberto Moreno, o presidente da Fundação Geolíngua, diz que tem apresentado vários projetos em Angola. Espero que algum dia, de facto, a Geolíngua, a Fundação Geolíngua, que é liderada por Roberto, com o qual tenho partilhado bastante informações, e para mim é um privilégio ter conhecido, tem ideias muito interessantes que, se os dirigentes africanos abrirmos um bocado as nossas mentes, nossos países terão muito a ganhar. São observações diferentes. Os nossos países têm que abrir um bocado mais a ponto de vistas diferentes. Enquanto nós estivermos focados só apenas nos nossos pontos de vista, sem nos interessar pelas outras ideias que circulam, nós não vamos a parte nenhuma. E no caso de São Tomé e Príncipe, ainda mais grave é, porque nós somos um país pequeno, em que, infelizmente, a mentalidade das pessoas está quase que a dimensão do país, o que só nos torna mais pequeno. Nós temos que abrir um pouco mais, ouvir mais. E até aquele ditado. Se repararem, em São Tomé e Príncipe nós temos, não temos águias, mas temos o falcão. O falcão ou a águia são 2 aves de rapinha. Os cuidadores dos pintos, a galinha, a própria galinha e os pintos estão aí a serem bem cuidados pelo criador e pela mãe galinha. Sem nos apercebermos, aparece o falcão e pega um dos pintos e leva. Por quê? Porque desde lá de cima, desde lá distante, consegue-se melhor ter uma visão do terreno. Nem sempre os santomenses, sobretudo os que governam o país, devem entender que nem sempre quem está no terreno tem a visão mais clara da situação. Quem está mais em cima tem uma visão mais clara do terreno, pode ter uma visão mais clara do terreno. Não é por acaso que a águia, quando abaixa, apanha o pinto e vai-se embora. Nem a galinha que estava a cuidar, nem o criador conseguiram aperceber. Houve um momento, tudo ficou resolvido. Acho que é tudo que eu tenho para dizer neste tempo que tive aqui convosco. Fica o desafio, de novo, amanhã às 21h30, no Heads Up on Africa, que é uma rúbrica
que procura sensibilizar, procura trazer ideias para a África, procura trazer ideias sobre a África. Vamos ter amanhã, domingo, às 21h30, a Filomena Martins, ex-ministra da Educação de Cabo Verde e parlamentar na CEDEAO, presidente das redes parlamentares das mulheres da CEDEAO, que nos vai falar da educação para a África. Estão convidados amanhã. E as próximas rúbricas farei também a apresentação breve. Um bem-aja a todos, que Deus nos abençoe e nos proteja. E sobretudo a Santo Tomé e Príncipe. Deus acima de tudo e de todos nós. Um grande abraço e bem-aja.